Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Dr. Rafael Ruman e eu vim hoje para conversar com um grande amigo, Jairton Araújo. Ele acabou de entrar. A ideia da live de hoje é uma conversa do uso e da programação neurolinguística. Como que a gente pode associar essas duas ferramentas, essas duas maneiras de se viver, que eu considero tanto a programação neurolinguística quanto a hipnose, filosofias de vida. E aí, meu amigo, tudo bem? Como é que tá, Rafael? Tudo bem? Tranquilo? Como é que tá o áudio? Fantástico. E o meu áudio como tá? Eu pus até o fone para não ter nenhum tipo de problema, para a gente poder conversar alto e claro. Tá perfeito. Eu não tô com fone, mas Não, o se seu você áudio tá me está escutando perfeito. bem, tá tudo bem. Tá Ok. perfeito, tá perfeito. Primeiramente, é um prazer conversar com você, meu amigo, desde que nós nos conhecemos lá atrás, no curso de treinadores, onde nós fomos aprimorar Exatamente. a nossa habilidade, tanto de treinador, como ser humano, como pessoa. E desde lá, mesmo com a distância, né, que a gente está um pouco longe fisicamente, mas pro coração não tem distância, né? Para os amigos verdadeiros, a distância é só um detalhe. Existem amizades que se formam pelo simples convergir de espíritos, de alma, né, Rafael? E Sim, desde lá dos treinadores, mesmo você estando em São Paulo e estando aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, a gente se fala com uma certa frequência e formamos uma linda amizade. sim. Exatamente. Aprendemos um com o outro. E o propósito também é muito próximo, né? De ajudar pessoas, de transformar, de atuar no desenvolvimento do ser humano, né? Quando a gente trabalha Com dessa certeza. forma. E me conta um pouquinho e também para o pessoal da sua história dentro da PNL, da programação neurolinguística, que impacto que isso teve na sua vida, na vida das pessoas. Então, Rafael, eu já estou vendo que algumas pessoas que a gente conhece aqui no Rio Grande do Sul já estão entrando ali. A Gisele, uma galera aí que a gente convidou para assistir essa live, porque eu queria principalmente que eles te conhecessem. Eu já Tá? comentei com eles sobre um cara que eu estaria trazendo de São Paulo para fazer um treinamento aqui sobre hipnose e tal, e o pessoal não sabe ainda quem é. Então agora eu Agora, estou tendo a oportunidade de conhecer. sim. Mas eu te diria, Rafa, que desde 2010, quando eu despertei para o mundo dos treinamentos, para o mundo da programação neurolinguística, eu venho me desenvolvendo, mas a grande virada foi em 2017. Foi justamente quando a gente se conheceu no curso de treinadores da Iluminata. Uhum. A gente se conheceu lá e lá eu consegui sair um pouco do campo do mental, da PNL mental, aquela PNL fechada somente raciocínio, para entrar no campo do sentir, para entrar no campo do perceber o campo, perceber a energia, perceber que existia muito mais além de apenas técnicas de programação neurolinguística, que é a PNL da primeira geração, Sim, né? Hoje a PNL está muito difundida, muito estudada, grandes personalidades usam e falam que usam a PNL, mas ainda assim há um misticismo muito grande e ainda há muito a se descobrir em relação à ligação da PNL com a hipnose, com a constelação familiar sistêmica, com outras energias que não só o mental, sim. né? Então, em 2017 teve essa mudança grande, você me conheceu naquela mudança, naquela dinâmica fantástica que foi feita lá no tapete, e lá sim Aham, realmente foi uma virada muito grande. sim. Cara, essa PNL que você usa agora é a PNL de quarta geração, né? Que veio lá do Robert Dilts, do Stephen Gilligan, que é uma PNL Exatamente. que a gente usa também a parte mental, né? Mas a gente permite que nos sentir frágeis também dentro do processo, né? Esse acho que na minha visão é uma diferença grande da PNL de primeira geração para essa de quarta geração que a gente utiliza, né? Nossa, Que a gente enorme. que a gente não tem todas as respostas, né, quando a gente entra nesse processo,
A gente confia que a mente do cliente, ou o sistema do cliente que ele está envolvido, vai nos trazer aquilo que ele precisa para poder se desenvolver e poder evoluir. E nós somos um Com certeza. facilitador dentro do processo dele. Faz sentido para você? Partindo do princípio que nós somos compostos de mente, corpo e espírito, Sim. a gente ficando preso somente na mente, a gente está usando praticamente uma parte só do nosso desenvolvimento. Não estamos usando o nosso todo, que é o campo do sentir, é o campo das energias, e tem muito mais coisa além do que só a mente pode entender. Por isso que a PNL está em mutação, ela não é uma coisa fechada, e inclusive a própria utilização da hipnose de uma forma ética dentro da PNL traz excelentes resultados. Tu é um excelente hipnoterapeuta. Sim. Eu me lembro quando a gente fez o TTDH lá, que você aplicou uma dinâmica em mim, não sei se você vai lembrar, aliás, era uma dinâmica muito forte para destravar certas polaridades que eu tinha naquele momento, e para mim aquilo ali me marcou muito até para conhecer mais a hipnose, para entender mais a hipnose e saber o poder que ela pode trazer, agregar com as técnicas e ferramentas de PNL dentro dos processos de evolução. E quando você me convidou para essa live aqui, para a gente falar sobre PNL e hipnose, num primeiro momento eu me senti assim, ó, poxa, que legal, vou falar de PNL e hipnose com um cara que eu respeito dentro da hipnose. Cara, e aí... no começo, né, o Milton Erickson, né, que é o hipnólogo que a gente estuda muito, ele foi uma das pessoas que foi modeladas, né, que foi estudadas para criar parte da PNL, né? Então as duas coisas estão muito próximas, né, a neurolinguística da hipnose. Na raiz da PNL já veio essa hipnose gentil e delicada, que é a do Milton Erickson, né? Uma coisa que eu levo muito para a minha vida também, essa gentileza. Eu vejo que eu te acompanho também pelas redes sociais, né? As fotos dos seus treinamentos, dos seus cursos, mostra muito isso, né? A gentileza de você olhar para o outro como uma pessoa que está pronta para evoluir. E a gente só tem que tirar as dificuldades que às vezes os familiares, às vezes os sistemas que elas estão inseridas acabaram colocando. Então quer dizer que eu fui peça importante nessa sua abertura de consciência para essa nova hipnose? Que legal. Com certeza foi. Principalmente porque naquela época, Rafa, eu não entendi o que era campo. Você lembra disso? Daquela pergunta que eu fiz? Lembro. O que é esse negócio de campo? Eu nunca tive medo de perguntar. Se eu estou com curiosidade, eu pergunto. Eu não tenho medo de ficar sendo julgado. E vocês falando de campo, que tal de campo é esse? Nossa, foi um desbravamento para mim quando eu entendi o que era campo e quando eu comecei a sentir o campo, a trabalhar e o que é melhor, usar o campo a favor do desenvolvimento humano. Perceber o campo que tinha no entorno da pessoa e o campo, inclusive, na qual ela estava inserido. Mudou completamente os resultados. E eu queria te trazer uma pergunta, Rafa, que é uma coisa que eu tenho sobre hipnose. E até abrir para quem está nos assistindo, e as pessoas que estão nos assistindo, que nos conhecem, apresentar esse é o Dr. Rafael Ruman, é um hipnoterapeuta de muita qualidade, muito valor. É a pessoa que eu tenho interesse em trazer aqui para o Rio Grande do Sul para nos ministrar um curso de hipnose. E eu queria desmistificar uma coisa que eu tenho, uma percepção que eu tenho em relação à hipnose. Eu gosto da hipnose. Eu aplico a hipnose nos treinamentos, eu aplico a hipnose no viveiro, eu aplico a hipnose no practitioner, aplico a hipnose no meu curso de comunicação, tudo certo. Eu não nomenclaturo as técnicas que eu uso em hipnose. Eu aplico a hipnose de uma forma bastante inconsciente, pelos conhecimentos que eu tenho da hipnose ericksoniana. E eu tenho uma certa, vamos usar a palavra resistência. Eu tenho uma certa resistência à hipnose de palco. Aquela hipnose que você faz porque a pessoa come uma cebola pensando que é uma maçã, esquece o nome. Eu tenho uma certa resistência nisso,
e eu sei que a gente já conversou sobre isso e você me deu algumas explicações. Eu queria que você me desse o teu ponto de vista, teu mapa, de Uhum. como você percebe essa hipnose de palco, o que ela agrega na pessoa, de que forma ela pode agregar. Cara, a hipnose de palco, a hipnose de rua, que a gente chama de street hipnose, que está muito no YouTube, na televisão, eu considero uma bênção e uma maldição ao mesmo tempo. Como que eu considero assim? Uma bênção que primeiro ela vai divulgar que a mente da pessoa é muito mais poderosa do que ela jamais imagina e é capaz de fazer coisas por ela mesma que ela também não sabia. E a partir do momento que a pessoa é hipnotizada e ela vê que a própria mente dela é capaz de esquecer o próprio nome, olha o poder que tem isso, que ela já tem guardado dentro dela. O significado que é dado a esse fato que é o desafio, que vai acabar gerando uma maldição. Que a maldição qual seria? Essa dificuldade da hipnose ser utilizada para ofertar poder pessoal para a pessoa que está realizando. E aqui é uma questão de ética. A hipnose de palco utilizada de maneira ética, ela é fantástica. Porque você consegue mostrar para a pessoa todo o poder que ela tem guardado dentro dela, ela simplesmente não usa. Dessa forma, utilizado com respeito ao cliente, você consegue utilizar a hipnose clássica com resultados espetaculares. E a pessoa consegue se sentir valorizada pelo processo e não humilhada pelo processo. Na área médica, Jailton, eu uso muito a hipnose clássica, porque eu trabalho com dor. E nos mecanismos de dor, a hipnose ericksoniana é fantástica. A gente utiliza para ressignificar crenças, fazer a pessoa mergulhar dentro dela, fazer modificações, por exemplo, na trajetória de vida dela. Isso é uma coisa espetacular. Mas quando a pessoa está com dor, a hipnose clássica, você faz a pessoa esquecer que está com dor. Você desativa mentalmente os reflexos de dor. Isso é uma coisa que tem que ser usada com muito cuidado, porque a dor é um sininho dizendo que tem alguma coisa errada no seu corpo. E se você simplesmente desativa essas respostas dolorosas, a causa que estava fazendo o sininho tocar continua lá. Isso pode piorar e pode levar a uma piora do quadro clínico da pessoa e ela começar a ter problemas referentes a isso. Então, assim, a hipnose de palco, a hipnose clássica, ela tem a sua indicação, desde que usada de maneira ética e funcional. O que eu faço no consultório, muitas vezes, são demonstrações de hipnose. Bem simples, tá? Por exemplo, mostrar a pessoa, ela imaginar que as mãos estão coladas. E eu passo o poder para ela. Eu digo para a pessoa, olha como você é poderoso, como você é importante, como você é capaz. Se a sua mente conseguiu só imaginar que os seus olhos estavam colados e você tentou e não conseguiu abrir, imagina a quantidade de coisas na sua vida que você está bloqueando e simplesmente não sabe. E agora que você está observando isso por esse outro ponto de vista, imagina a quantidade de coisas que você vai conseguir fazer, a quantidade de escolhas, de valores que você vai conseguir transformar, a quantidade de coisa legal que você pode trazer para o mundo, para a sua vida, para a vida dos seus familiares. É uma questão muito de você projetar com amorosidade do Erickson a hipnose de palco, a hipnose clássica. E você empoderar a pessoa que está sendo hipnotizada. Quando você faz dessa forma, até a hipnose de rua se torna uma coisa bonita, uma coisa funcional. Eu acredito, Rafa, e eu acho que a gente vai conseguir desmistificar alguma coisa aqui em relação à hipnose, que algumas pessoas têm medo da hipnose. Sim. Tem medo de serem hipnotizadas, tem medo de estarem conversando com alguém que trabalha com hipnose, que lida com hipnose, com aquele receio de que a qualquer momento a pessoa possa ser hipnotizada e perder o seu controle e faça coisas que se exponha talvez até ao ridículo, sei lá, mas faça coisas que não queira. Isso existe, correto? Esse medo é realmente muito comum. E uma metáfora que eu uso até para os meus pacientes, eu ensino para os meus alunos, eu vou ensinar agora para o pessoal que está assistindo, é uma historinha que eu conto. Eu viro para a pessoa e falo, você já assistiu algum filme de emoção que você se emocionou a tal ponto que você chegou até a chorar? A pessoa, já.
A história que a pessoa estava te contando era verdade ou era mentira? Não, era uma história contada. Então por que você chorou numa história que você sabia que não era verdade? A pessoa vai parar e pensar, ué, porque a história era emocionante. Mas se a história não era verdade, como que o seu corpo produziu hormônios e reações físicas para gerar lágrimas para você chorar? É porque eu me emocionei. Então, esse é o, por definição, uma hipnose. Você está hipnotizado pela televisão, pela história que estava sendo contada e pelo filme. Os seus segredos continuam guardados dentro de você. A hipnose é só uma maneira de você trazer emoções para fora, trazer maneiras novas de ver uma mesma situação, de você olhar para uma outra pessoa ou mesmo para você mesmo e buscar recursos em você. Quando você se lembra quando você era jovem e tinha infinitas possibilidades, tudo isso é hipnose. E eu não preciso te ensinar você a se hipnotizar. Você já é um excelente hipnotizador. A única coisa que eu vou fazer é ensinar você a fazer o que você já faz muito bem, só que ainda melhor. E quando você coloca esse significado, essa crença diminui um pouquinho, mas ela é muito frequente. Muito. Que a pessoa Daí, acha. Pode falar. pode falar? E isso eu tenho que ressignificar isso, Jairton, todos os dias. Eu já fiz uma centena de vídeos sobre isso Então, e ainda é recorrente. Ainda muita gente perguntando a mesma coisa. então, você falou agora sobre ressignificar isso todos os dias. Uhum. A ressignificação dentro da PNL dá para se dizer que é uma forma de hipnose, correto? Uhum. A gente acredita que toda comunicação é um tipo de hipnose, que a gente está conversando e eu peço para você imaginar alguma coisa. A hipnose é a arte de você se comunicar melhor, você elevar o nível da sua comunicação. A partir do momento que você começa a observar que existe uma ideia aqui dentro ou aqui no seu coração, que você pode transformar essa ideia em palavras e através das palavras tocar o coração de uma outra pessoa, essa é a essência da hipnose que eu pratico. E aquilo que você falou, né? É difícil a gente diferenciar o que é técnica do que é uma competência, que a gente usa tanto isso que é difícil colocar um nome para a coisa, né? Exatamente. Eu, trazendo um pouco para a PNL, Rafael, Sim. tive uma situação agora, poucos dias atrás, de uma pessoa que estava, vamos dizer assim, sobre uma carga excessiva de medo. Tá. Uma carga excessiva muito forte de medo. Mas forte ao ponto da pessoa querer sair do lugar que estava, querer parar um processo de evolução dela, simplesmente querer voltar para a vida dela porque ela estava sendo tomada pelo medo. E eu percebi que aquele medo já estava também quase se transformando, e era uma tendência a se transformar num pânico, numa fobia social, e provavelmente ela até ficar dependente de algum tipo de medicamento para conseguir controlar aquele medo e aquele pânico. E o poder da PNL, da hipnose, é tão grande, tão forte, que, claro, que num primeiro momento eu precisei ajudar essa pessoa a se acalmar para que ela pudesse me escutar. Apenas me escutar. Que ela não estava, ela falava sem parar e ela não estava conseguindo centrar a mente dela para me escutar. E quando me escutava, ela estava preocupada mais em contextualizar, em rebater aquilo que eu estava falando. Com técnicas de hipnose, de forma inconsciente, porque eu utilizo nos trabalhos que a gente faz aqui no Instituto, eu fui acalmando a voz de uma forma tão suave, a ponto de que ela tivesse que fazer um esforço para conseguir me escutar. E eu fui comentando certas situações do medo. E eu usei uma metáfora, comparando o medo a um animal. Porque o medo, ele é irracional. Ele é uma das emoções mais irracionais que nós temos, assim como a raiva. E eu fui comparando esse medo que ela está sentindo a um animal felino. Na realidade, é um leopardo. Imaginando como se aquele leopardo estivesse sendo cercado por caçadores, ao ponto de que ele não tivesse mais para onde fugir. E o que um animal irracional felino faz? Quando se vê cercado, Ataca.
ataca. Ataca aí no mesmo momento. E então eu consegui demonstrar para ela que ela, dentro de um processo de evolução que ela estava vivendo, ela estava começando a descobrir este medo dentro dela, começando a acessar esse medo e a perceber que esse medo, além da função de proteção, que é a função real do medo, estava exercendo uma outra função, que é uma função de limitações, de travamento, uma função que estava impedindo a pessoa de ter outras atividades ou ser mais feliz em algumas decisões que ela fosse tomar, e ela não conseguia enxergar isso como o medo acuado de uma forma em que ela pudesse se libertar disso. Uhum. O lindo desse processo foi que no mesmo momento em que eu usei essa metáfora, comparando o medo a um animal felino, ela deu um start na mente dela e ela conseguiu perceber, nossa, eu estou prisioneira desse medo há tanto tempo. E aí ela desabou, claro, numa carga de emoção muito forte, fez uma catarse com choro, fez uma emoção bastante forte. E o processo de crescimento e de evolução dessa pessoa foi muito lindo. Por que eu estou contando essa história? Porque foi uma junção dentro daquilo que a gente se propôs nessa live, Sim. da ressignificação da PNL, com a linguagem hipnótica, com as técnicas de hipnose ericksoniana, foi o que eu usei para ela, sem acionar, sem demonstrar que estava sendo utilizado a hipnose, e a hipnose foi realmente utilizado para a cura de alguém, que eu acho que esse é o principal objetivo da hipnose, correto? Correto. É uma das coisas que eu gosto muito, Jairton, é você contar histórias, contar metáforas. E o legal das histórias é você não explicar a história para a pessoa. É deixar a pessoa tirar o próprio significado dela da história que a gente está contando. Como você fez, você contou uma história e sustenta o campo. É bom a gente explicar para o pessoal que talvez tenham mais Jairtons. Como você lá atrás ficou fazendo essa pergunta, deve ter muita gente perguntando o que é campo. Vamos lá, explica aí, Rafa. Campo, pessoal, ele acontece quando tem uma empatia entre duas pessoas. Por exemplo, nesse momento, criou-se um campo relacional entre eu e o Jairton. Nós estamos conectados independente da distância. E através desse campo relacional, as informações fluem de um coração para o outro. A conversa ela se torna fácil, ela se torna leve. Você não precisa pensar muito para falar. Você conecta com o sentir e deixa o aparelho vocal simplesmente expressar a sua verdade, a sua relação profunda. E aqui é interessante que nós temos um campo relacional, nós conosco mesmo. E normalmente essa relação que existe entre nós conosco mesmo, ela vai refletir o que a gente faz do lado de fora. Por exemplo, se a gente é agressivo com outras pessoas por medo, pegando o gancho da história que você contou, em que área da sua vida o medo está se fazendo tão presente que você acaba ocultando de você as suas alegrias, a sua verdade, com medo de falar para o público ou para a pessoa que está à sua volta aquilo que você realmente acredita? Às vezes, o medo de ficar num relacionamento abusivo. Esse campo relacional, ele acaba guiando completamente tudo isso que a gente se propunha a fazer. Tem uns estudiosos, um deles é o Rupert Sheldrake. Ele estuda profundamente os campos. Ele vai estudar os campos morfogenéticos. Que é isso? É o campo que se forma, por exemplo, antes da formação da mão do bebê. Através da intenção desse processo reprodutivo, a forma do dedo da criança se forma antes da criança. E aí os genes vêm completando fisicamente aquele processo e vão criando a mão. Ele tem uma série de estudos científicos que ele vai comprovando a utilização do campo. Aqui, voltando na sua metáfora dos animais, né? Os animais eles seguem o campo, os campos morfogenéticos lindamente, eles sentem o campo. Se você for pegar, por exemplo, uma revoada de andorinhas voando, elas voam
dançando ao som de uma música, até posso dizer a música celestial. Elas vão voando todas juntas. Se você observar, uma não bate na outra. Elas voam e uma não fala para a outra. Agora eu vou virar para a direita. E todo mundo vira para a direita. Não. Elas simplesmente seguem o fluxo e dançam. E sentem o campo. E se movimentam no campo. Eu utilizo esses vídeos no nosso treinamento de practitioner. Tá? Quando eu conheci isso, quando eu fui fazer o TTDH, eu estava formatando o practitioner em PNL do Instituto Viva Mais. Estava escrevendo. E o campo não estava entre os assuntos que eu iria ministrar no practitioner. Cara, não tem como dar um treinamento practitioner sem falar de campo. Então, o primeiro dia, praticamente, a gente trabalha, ensina, treina, sente, abre o cardíaco, se coloca à disposição, como a gente usa esse símbolo aqui, de servir ao campo, de estar a serviço do outro ser humano. Já dizia Jung, né? Você pode conhecer todas as técnicas, saber todas as teorias, mas quando você estiver perante uma alma humana, seja outra alma humana. E eu vou trazer mais novamente aquele assunto em relação ao medo que você falou, para ver o quanto às vezes o campo interfere nas nossas relações e interfere no nosso grau de felicidade. Uma frase que essa pessoa me falou naquele dia que a gente conversou, que foi muito importante, foi o seguinte: quando ela caiu a ficha de quanto o medo estava dominando ela, ela falou assim: Jairton, eu não estou vivendo. Se eu estou jantando com a minha família, eu estou ali, estou preocupada que pode faltar comida amanhã para meus filhos. Se eu estou vivendo no meu trabalho, se eu recebo um elogio, eu fico preocupada que daqui a pouco mais pode chegar alguém e fazer um trabalho melhor do que eu. Se eu tenho um momento legal com meu marido e ele sai para trabalhar, eu fico preocupada que pode acontecer um acidente, eu fico com medo que ele pode me abandonar, sair do casamento. Eu não consigo nunca estar vivendo o momento presente. E aí eu E aquilo ali, medo do futuro. E aquilo ali, Rafael, me bateu de uma forma muito forte, porque é muito triste ver uma pessoa viver dessa forma, tá entendendo? É muito dolorido ver um ser humano bondoso como essa pessoa é, uma pessoa que merece, com 2 filhos lindos, tá vivendo numa situação dessa por não saber como trabalhar e como lidar com esses medos. E que bom que a hipnose e a PNL conseguiram fazer esse trabalho. Quem sabe logo ela está aí dando um depoimento de como é que foi isso. Sim, essa quem utilização. Sabe, né? Cara, os usos da programação neurolinguística e da hipnose, eles podem ser utilizados por qualquer profissão, né? Não só para terapeutas, para qualquer profissão. Um médico ele vai se tornar um médico melhor quando ele utiliza a programação neurolinguística e a hipnose junto dos seus trabalhos. Cara, uma das principais evoluções que eu tive como profissional foi aprender a ouvir. Tu é cirurgião dentista, né? Sim, cirurgião dentista, especialista em cirurgia bucomaxilo. Eu estava tão acostumado a ter as respostas, ou teoricamente ter as respostas, né? Que quando eu comecei a estudar a hipnose, a PNL profundamente, eu comecei a ver que não era isso o meu trabalho. Meu trabalho era ouvir, era ser um ouvinte, treinar a audição ativa e não simplesmente dar o resultado. Era ajudar as pessoas a encontrarem a própria saída para aquele emaranhado que ela mesma se colocou. E quando você simplesmente quer dar a resposta para a pessoa, muitas vezes ela não consegue nem entender aquilo. E quando Não está preparado. Não. Quando você entrega uma metáfora, ela vai tirar daquela metáfora aquilo que ela está pronta para observar. E aí, quando ela consegue aprender e observar aquilo que está na frente dela, ela consegue ressignificar um monte de coisas. E na hipnose, até essa moça que você contou essa metáfora, o que ela tomou consciência ainda é só uma fração do trabalho que foi realizado, né? E existe um trabalho que foi realizado na mente inconsciente, aquilo que a gente tem guardado dentro da cabeça. Aqui eu coloco a metáfora que eu explico para os meus clientes, que a nossa cabeça é como se fosse uma casa.
E a nossa consciência é uma lanterna que a gente vai levando pela casa. A gente não consegue iluminar a casa inteira de uma vez. E às vezes a gente coloca coisas belíssimas em alguns cômodos da casa que a gente ainda não colocou luz. E como seria essa pessoa poder, através dos sonhos ou através dos momentos de silêncio, poder colocar luz nesse cômodo da casa e olhar tudo isso que ela tem guardado dentro dela e poder ser ainda mais feliz? Então, para mostrar como é que é o funcionamento da hipnose, Uhum. você acabou de utilizar a hipnose, Uhum. correto? Uhum. Exatamente. Para as Exatamente. pessoas que às vezes mistificam a hipnose e Uhum. acham que a hipnose é algo agressivo, que tem que ter medo, Uhum. você acabou de usar numa linguagem hipnótica, numa voz Uhum. suave, Uhum. numa voz tenra, Uhum. você comparou o inconsciente a uma casa e Uhum. ao processo de evolução individual a uma lanterna. Uhum. Quem gostaria de conhecer todos os cômodos da casa? Sim. Mora numa mansão muitas vezes e acha que mora numa pecinha 2x2, correto? Corretíssimo, corretíssimo. E essas são maneiras que eu gosto muito da hipnose ericksoniana, dessa hipnose sistêmica, de você conseguir falar com as pessoas com gentileza. A gentileza é uma coisa que Amorosidade. amorosidade. Você, cada um, uma das pressuposições da PNL, né? Cada um faz o melhor que pode com os recursos que ela tem. Se ela não conseguiu ainda fazer melhor, é porque ela ainda não está preparada para isso. E está tudo certo com isso, não tem nada de errado. Aqui o ponto é nós entregarmos mais recursos para ela conseguir ressignificar, crescer, se desenvolver. Eu falo muito por histórias, né? Eu sou um contador de histórias, um contador de causos, né? Que com hipnose, de contar só um segredo, a hipnose clássica foi a última coisa que eu fui aprender. Que eu tinha um certo preconceito com a clássica por causa de tudo isso que a gente conversou. Quando eu fiquei sabendo que a hipnose clássica não contava histórias, eu fiquei inconformado. Falei, como que você consegue trabalhar com hipnose sem contar histórias? Assim, é tão longe da minha realidade que eu fui entender que ela altera o mecanismo físico do cérebro, né? A hipnose clássica, ela trabalha numa área diferente cerebral, ela mexe de maneiras diferentes. Você consegue, por exemplo, trabalhar com regressões, a pessoa voltar à idade infantil, à idade do útero e conseguir trabalhar a partir disso. E para isso você não precisa necessariamente contar uma história. Você pode fazer comandos diretos. E aí eu tive que deu um boot na minha cabeça. Eu tive que reaprender a trabalhar dessa forma para aprender essa técnica para conseguir integrá-la com a minha maneira de ver. Porque a gente vive isso, né, Jailton? Eu vivo a hipnose, né? Ela faz parte do meu dia a dia. E muitas vezes, que nessa É, metáfora que eu falei da casa, eu não pensei para falar. Ela simplesmente é a melhor maneira que eu conheço de me expor, de falar. ela vem. Ela vem no campo. Eu acho que essa virada que você teve quando você teve que aprender a hipnose clássica e Uhum, você teve que reaprender a hipnose, uhum, dá para ser comparada com aquilo que eu vivi, Rafael, quando eu sabia muito sobre PNL uhum, e depois a PNL se mostrou completamente diferente com uhum, a quarta geração, com o sim, sentir, com a abertura do cardíaco, com a uhum, integração de mente, corpo e espírito. Cara, para mim foi o meu Deus do céu. E agora, como é que eu vou fazer para sair do campo mental e explicar a PNL de uma forma no sentir? sim, Porque não é simplesmente aplicar uma técnica. Você uhum, pode fazer um curso de hipnose com algum profissional por aí e aprender a técnica, mas se você não sentir o campo da pessoa, não aprender a ouvir, a sentir e ter a sensibilidade, a amorosidade para trazer a metáfora certa, a história certa para a pessoa, uhum. está descarregando conteúdo que muitas vezes a pessoa não está preparada ainda para trabalhar, não Que às está vezes preparada para atrapalha, né? absorver Sim. e não gera mudança. Uhum. E às vezes atrapalha, né? Você dá consciência para uma pessoa que não está preparada. É a mesma coisa de construir uma casa sem o alicerce, está firme, né? Está forte, né? Você, Exatamente. você vai construir em terreno de areia, aí existe um risco de da casa
balançar, né? E aí Exatamente. é mais complicado isso, Vamos, né? vamos abrir para quem está aí no grupo nos assistindo. Sim. Se tiver alguma pergunta, alguma coisa que queira perguntar Uhum. sobre hipnose, sobre PNL, Tá. aproveita que nós temos disponibilidade aí para responder dentro das nossas especialidades isso daí. Enquanto isso, nós vamos trocando, né? Sim, sim, claro. Cara, Já tem algum tempo. uhum. Me diz uma coisa, a gente não sei se a gente chegou a combinar ou não, mas você vai nos presentear com uma indução hipnótica hoje? Sim, eu vou presentear vocês com uma indução para a gente trabalhar com a prosperidade, com a fé, com a ação Show de certa, bola. com a tranquilidade. E a Bom, hipnose, ela é utilizada de maneira muito segura, muito tranquila, porque a linguagem hipnótica vai despertar dentro de você, dentro de cada um que ouvir essa gravação, seja as pessoas que estão ouvindo ao vivo, ou seja as pessoas que vão ouvir depois, quando essa gravação for para o YouTube ou continuar aqui no Instagram, a linguagem hipnótica vai ajudar a despertar o que a pessoa tem de melhor, aquilo que ela tem de mais tranquilos, de mais recursos, e vai facilitar o caminhar pela Terra. É como se tirasse alguns quilos de peso dos nossos ombros. Rafael, o Igual. Jonas Kirst, aqui da cidade de Nome Toque, Rio Grande do Sul, uma pessoa que fez Uhum. treinamento aqui conosco, Sim. fez uma pergunta que é a seguinte: tem casos onde uma ou outra hipnose se adequa melhor? O que você responde para nós em relação a isso? Sim, tem casos que a hipnose clássica ela se adequa mais. Por exemplo, se eu um caso específico, tá? Eu lido muito com dor. A pessoa que está com dor, ela não quer ficar ouvindo histórias, porque ela nem consegue manter o foco de atenção, porque ela está com dor. Então, a gente vai tratar a dor primeiro. Na hipnose clássica, por exemplo, eu consigo, se a pessoa for altamente suscetível, ela vai esquecer que está com dor. Então, você desativa esse sistema. Depois que desativou, aí eu mergulho junto com ela na própria mente inconsciente dela, nos campos das infinitas possibilidades da mente, e aí eu mergulho com a hipnose ericksoniana. Aí eu começo as histórias, eu vou aprofundando com metáforas. E na hipnose eu vou adequando a técnica ao cliente, e não o cliente à técnica. É o contrário do que normalmente se faz. Eu não vou pegar o cliente e colocar ele numa caixinha, que é uma técnica fechada. Eu vou usar o que ele me trouxe na conversa, na anamnese, que é o termo técnico, que é a conversa que antecede a parte do aprofundamento com a hipnose, e vou criar a hipnose a partir dele. Por exemplo, só para exemplificar, se o cliente é um engenheiro altamente técnico, altamente matemático, altamente exato, se eu começar a colocar uma metáfora de um fazendeiro, dificilmente ele vai entrar com muita facilidade. Mas se eu criar uma metáfora para ele, específica, baseado na matemática, que é totalmente possível na hipnose com histórias, ele vai conseguir seguir mentalmente com muito mais facilidade. Aqui a sua mente é como se fosse, por exemplo, um terreno, onde você caminha muitas vezes, sabe, no mato, que você faz uma trilha no meio do mato. Aquela trilha para a pessoa é mais fácil para ela caminhar, porque já tem a trilha que já está pronta. Então, se eu for colocar uma técnica diferente, onde não tem trilha, eu vou ter que abrir o mato para criar uma trilha nova, e dá muito mais trabalho. São dois trabalhos. É possível, dá mais trabalho e é mais cansativo. E se a gente pode trilhar um caminho que para a pessoa lembra do respeito, da amorosidade que a gente tem pelo cliente, eu penso nisso também, para o cliente poder caminhar com mais facilidade e, além disso, não apenas a sessão de hipnose ou de PNL ser uma coisa muito legal que ele viveu lá atrás, mas ele não trouxe nada de transformador na vida dele. A metáfora, quando ela é escrita, a técnica de hipnose, quando ela é colocada no dia a dia da pessoa, ela, cada vez que no dia a dia ela for, por exemplo, um engenheiro, for construir uma casa, a metáfora volta automaticamente. Ela tem um efeito muito maior, porque ela está usando aquilo no dia a dia dela, e fica muito mais simples, muito mais fácil para ela trabalhar. Deixa eu te fazer uma pergunta que me surgiu aqui. Eu acho que o campo trouxe essa dúvida, essa pergunta, porque eu não tinha nem Pensado. pensado em te perguntar sobre isso. Uhum.
Uma pessoa que tem anorexia, Tá. ok? Ela tem uma distorção da sua autoimagem. Sim. Ela não consegue se enxergar da maneira como ela está e ela começa a ter comportamentos para reforçar para chegar naquela imagem, para desmanchar aquela imagem que ela se percebe. Sim. Mesmo ela estando com certo peso, ela se enxerga muito mais gorda do que aquilo. E Sim. talvez o mesmo aconteça de forma contrária. Uhum. Uma pessoa que tenha problemas com obesidade, problemas de peso, de compulsividade em relação à alimentação. Aonde, e se tu quiser compartilhar, que tipo de técnica de hipnose, ou que forma a hipnose pode ajudar as pessoas com esse tipo de questões. Se elas são similares ou não. Pode ser usada Uhum. uma técnica similar ou não. Como é que é isso? Vamos começar falando sobre a anorexia, que é a dificuldade de comer. A autoimagem dela está muito distorcida. No primeiro momento, para quase todos os pacientes, eu vou trabalhar a presença, que é a pessoa estar presente naquele momento do tempo, que é o único momento que eu consigo ajudá-la. Se a pessoa está presa, por exemplo, num trauma que aconteceu no passado, que está causando esse comportamento, e ela está justificando não comer, por exemplo, para caminhar para a morte, que é o que acontece, que o alimento é necessário. Qual foi o trauma que aconteceu na vida dela que fez essa mudança de significado do alimento, que é divino, que nos proporciona evoluir, crescer e nos nutrir. E ela fez esse significado baseado de não enxergar aquilo que está na frente dela, ela não conseguia olhar para ela. Em que momento essa autoimagem ficou tão difícil dela poder se olhar que acabou ela necessitando uma mudança de imagem para poder aceitar quem ela realmente é. Nesse caso, no primeiro momento eu trabalharia com presença, é a primeira técnica, para a pessoa ficar presente no agora. O que é isso? Ensinar a pessoa, por exemplo, a observar o fluxo da respiração. A respiração é uma coisa que acontece agora, nesse momento do tempo. Não foi nem ontem, aonde o trauma aconteceu, e nem amanhã, aonde ela espera emagrecer até chegar no ponto onde ela acha que é bonito. A pessoa com anorexia, ela olha no espelho, ela não consegue enxergar a própria imagem. Então ela cria dentro da mente dela uma dificuldade de olhar para ela mesma. E o que será que aconteceu para essa pessoa para ela criar essa estratégia para conseguir isso? Será que ela quer chamar a atenção do pai? Ela quer que o pai olhe para ela de uma maneira diferente? Será que ele quer uma projeção da mãe? Será que a mãe, também por amor, ficou induzindo ou tomando muito cuidado com a comida? Em que momento aquele trauma aconteceu, aquela dor tão forte aconteceu que acabou causando esse comportamento para gerar esse tipo de situação? Já na compulsão alimentar, o movimento que eu vejo é um pouco diferente. O que essa pessoa está substituindo pela comida? O alimento ele é necessário para nos trazer força, energia e a gente poder viver, poder caminhar. Nesse momento, muitas vezes a pessoa ganha peso, ela aumenta de tamanho para poder ficar forte para uma batalha que pode acontecer no futuro. Ou ela acredita que pode acontecer no futuro. E aí, por medo, ela aumenta de tamanho, ela engorda para poder guardar nutrientes para sobreviver à batalha que vai estar acontecendo. Quando a gente permite que a pessoa mergulhe dentro da mente dela e com delicadeza e generosidade, a gente vai entregando histórias, novas maneiras de olhar, por exemplo, ressignificar a relação com a comida, que a comida foi feita para sobrevivência. Ressignificar o que é fome. Existem fomes diferentes. A fome do corpo e a fome da mente e a fome da alma. A fome do corpo é aquilo que a gente precisa para poder nutrientes para a máquina funcionar. A fome da mente, o que a gente está substituindo? É uma carência por comida? É medo por comida? É raiva por comida? Qual que é o mecanismo de bonificação que eu estou fazendo comigo mesmo para comer mais do que eu preciso para o meu corpo sobreviver? E aí eu vou trocar aquele buraco emocional que eu tenho pela comida. Isso acontece com
praticamente todo mundo em algum momento da vida. Está tudo certo com isso. Mas se você gostaria de ver isso de uma maneira diferente, aí é o convite para você mergulhar dentro da sua Olha mente a morosidade. e transformar. Né? É sempre um Na convite. PNL, nós utilizaríamos técnicas contra a compulsão, Tá? certo? Sim. E também é necessário uma linguagem hipnótica. Só que você juntar a linguagem hipnótica com metáforas, mas principalmente uma identificação através de uma anamnese, para você entender onde é que está a raiz que gerou aquela questão, é essa a importância da junção da hipnose com a PNL. E a técnica de compulsão da PNL resolve. Sim. Resolve bem, talvez até uma cura rápida de fobia, um switch, alguma outra técnica assim. E aí, em relação à anorexia também, ela ajuda para a pessoa reconstruir a sua autoimagem. A Cláudia Farias, aqui do Rio Grande do Sul, ela fez uma pergunta ali, que é uma pergunta muito boa. Se existe auto-hipnose? Eu utilizo a auto-hipnose todos os dias da minha vida. Até antes dessa live, eu entrei no processo de auto-hipnose. Primeiro momento para acessar as informações que eu tenho guardado, acessar o campo que se formou entre eu e o Jairton e, o mais importante, entre nós e todas as pessoas que ou estão assistindo ou irão assistir no futuro. Auto-hipnose, a gente tem vários níveis de auto-hipnose. Da mesma forma da PNL, que tem primeira, segunda, terceira, quarta geração. A hipnose de primeira, auto-hipnose de primeira geração, é eu colocar comandos para o meu cérebro dar resultados práticos no meu corpo. Então, eu peço para o meu cérebro, por exemplo, me ajuda a relaxar profundamente. E quando eu contar de 1 até 5, eu vou me permitir que o meu corpo comece a relaxar. Em 5 minutos do tempo do relógio, eu vou convidando o meu corpo a relaxar. Então, eu respiro. E na terceira respiração eu fecho os olhos e simplesmente permito que o meu sistema encontre o relaxamento que ele sempre soube que existiu. Isso é a auto-hipnose de primeira geração. Conforme você vai evoluindo no conhecimento da auto-hipnose, você consegue fazer mais coisas. Por exemplo, eu consigo fazer conduções de hipnose para mim mesmo. Qual que é a sacada aqui, Jairton? Eu imagino, na minha cabeça, tem 2 Rafaéis. Um está fazendo hipnose no outro. Eu fecho os olhos e uma parte vai fazer o processo de hipnose no outro. E quem me conhece mais, tão profundamente quanto eu mesmo, eu aqui guardado dentro da minha mente, no meu sistema, no meu campo, eu permito que os meus mentores, que os meus antepassados, que os meus acompanhantes me ajudem nesse processo. E vou fazer uma condução completa. Aqui tem um exemplo que eu fiz, Jairton. Quando eu estava me aprofundando na técnica, né? Voltando ao medo, eu tive medo. Será que eu vou dar conta de ensinar tanta coisa, de passar tanta coisa para as pessoas? Eu não sei se eu tenho competência o suficiente. E aí eu travei. Você já conhece tanta coisa de hipnose, vamos desbloquear através disso. Eu fiz uma condução para mim mesmo, que eu fui relaxando, e a condução era que eu ia entrar numa floresta e ia encontrar uma árvore que ia ter um espírito ancestral dentro dessa árvore, que ia conversar comigo e ia me dizer um próximo passo possível para esse caminhar. Eu fui fazendo a condução inteira, observando, olhando, sentindo, vendo, sentindo os cheiros da floresta. E a cada passo eu ia sentindo os pés amassando as folhas e ouvindo o barulho dos animais. E aí quando você olha a árvore tinha um rosto e falava comigo. Ele falou assim, calma, tá tudo bem. Um passo de cada vez. Tá tudo certo. E aí eu fui me tranquilizando, e aquela auto-hipnose, Jairton, me impacta até hoje. Já faz muitos anos que eu fiz. Eu já fiz essa técnica também, já fiz comigo, e isso me fortalece. Cada vez que eu vou entrar num treinamento, que eu vou dar um treinamento Viver, mas mais ainda quando eu vou dar um practitioner. Quando eu entro para dar um practitioner, eu entro
totalmente em estado de flow. Eu acesso essa ancestralidade, eu acesso essas sabedorias ancestrais, esses mentores, para que eu seja um condutor e que simplesmente a boca, os conhecimentos venham a se apresentando de acordo com a necessidade e o treinamento acaba indo no fluir. É muito poderoso, Rafael, muito poderoso. E já ficou a dica, né, de quem quiser fazer uma auto-hipnose para dormir, por exemplo, quem tem dificuldade para dormir, repetindo o que você falou. Se centra, presta atenção na sua respiração. Exatamente. E dá um comando para si mesmo. Prestando atenção na sua respiração, de que no tempo de 5 minutos do relógio, você vai acessar aquela parte dentro de você que já conhece o relaxamento, já conhece o seu estado de relaxamento e vai começando em silêncio, silenciar a mente, prestando atenção na respiração e no tempo de 5 minutos já pode aproveitar, já deixa uma luz preparada, já deixa o ambiente todo preparado para dormir, deita com esta auto-hipnose, correto? Perfeito. Jair, eu tenho uma condução de hipnose específica para dormir, que está no canal do YouTube, do Instituto Sigliano Human. Depois eu vou deixar nos comentários o link. Está aberta para quem quiser, pode indicar para quem precisar. Porque nesse momento que a gente está vivendo de mundo, Jairton, muita gente está tendo dificuldade para dormir, quem normalmente não tinha essa dificuldade para dormir. E aí eu fiz essa gravação, coloquei gratuitamente para quem quiser, para quem estiver precisando, até para as pessoas aprenderem um pouco mais sobre o poder que existe dentro delas. E elas podem utilizar esse poder para ser mais leves, mais felizes, mais tranquilas e conseguirem se libertar, conseguirem dormir melhor. Nós estamos com 51 minutos de conversa. Já, meu irmão? Já. A coisa passa muito rápido quando a gente está falando de coisa boa. Jairton, fala para o pessoal sobre o seu practitioner, como que é, se as pessoas tiverem interesse, como que eles te procuram, como que eles te acham. Vamos fazer o seguinte, vamos falar do practitioner e vamos falar do teu curso, ok? Bem rapidinho. Tá. E depois a gente derruba a live e coloca ela de novo para você fazer a indução. Perfeito. Pode ser? Fechadíssimo, combinado. Então, tá. Eu estou querendo me presentear com a tua indução. Será uma honra. Eu estou sendo um pouco egoísta agora, porque eu quero receber a tua indução sobre prosperidade. Então, Rafael, nós temos um practitioner que é uma formação completa em PNL aqui no Rio Grande do Sul, que a gente faz 2 vezes por ano, normalmente em julho e em janeiro. A de julho foi transferida para agosto por conta dessa pandemia toda aí, mas para agosto não, para outubro. Vai acontecer em outubro. E o nosso practitioner é um practitioner, Rafael, você que me conhece, sabe como é que eu trabalho, sabe como é que é o meu cardíaco, o meu sentir, é onde eu me sinto em casa. Onde simplesmente nós deixamos fluir o practitioner dentro do sentir. É um practitioner que acontece com muitos exemplos de cura, muitas curas e libertações acontecem, principalmente pelo campo de cura que se forma lá e por uma descoberta interior de cada um. Eu não consigo me ver dando um practitioner só usando as faculdades da PNL. Não tem como. Não há como. Então eu convido quem quiser conhecer o nosso instituto, procura no Insta, no Face, www.instituto Viva Mais, olha as fotos, nas próprias fotos e na apresentação você vai conseguir perceber e sentir o que é o nosso treinamento de formação em PNL. Inclusive tem uma coisa que eu gosto de colocar, o símbolo do nosso practitioner é um beija-flor. Pelo xamanismo, o beija-flor é um símbolo arquétipo da cura, é um curador. E a gente trabalha para que os practitioners que são formados pelo Instituto Viva Mais se tornem curadores, nem que seja de si mesmo, que curem a si próprio, porque curando a si já vão estar melhorando todo o entorno à sua volta. Sim. E aí, claro que à medida em que tenha conhecimento e conheça as técnicas e já vai para o inconsciente, começa a ajudar outras pessoas a viverem melhor, que é
propósito do nosso instituto, uma escola de felicidade. Eu quero muito, e vai ser uma honra para mim, o dia que a gente conseguir ajustar as agendas do teu consultório e você e a Regiane estarem juntos no Pratiche lá com meus convidados. Será uma enorme honra quando a gente conseguir essa façanha, para poder te prestigiar nesse trabalho que você faz. E você estava alinhado para a gente fazer uma turma de hipnose aqui no Rio Grande do Sul, né, Rafael? Até acontecer toda essa pandemia aí. Fala um pouquinho do teu curso de hipnose, como é que você faz, como é que é. Aqui, o curso de hipnose, eu faço hipnose conectado com a sua espiritualidade. A gente conseguir expandir o que não é visível com o seu trabalho pessoal. E é um curso de hipnose que vai trazer muito dessa amorosidade que existe dentro de nós, nos sistemas que a gente está inserido, em relação aos seus familiares, em relação... É uma técnica muito prática para você utilizar não apenas a auto-hipnose durante o seu dia a dia para ser mais leve, mais feliz e poder destravar, às vezes, pequenas travas que a gente mesmo coloca em nós, mas que você possa fazer aquilo que você já faz, utilizando as ferramentas da hipnose, de uma maneira ainda melhor e conseguir ter mais sucesso, mais tranquilidade e conseguir se comunicar ainda melhor. Falar para os outros aquilo que você realmente acredita de uma maneira profunda, de uma maneira direta e extremamente amorosa. E isso, quando você parte desse pressuposto, isso conecta com todo mundo, conecta com todas as pessoas da Terra. Nós temos essa relação, nós conosco mesmo, que é importantíssimo, nós com o próximo e nós com a sociedade que nos cerca. São os 3 níveis que a gente trabalha no aprofundamento da hipnose. Que legal. Fechado? Então, que tempo nós temos? Agora, 4 minutos. Então, não dá tempo de fazer a indução em 4 minutos, correto? Não, vamos derrubar essa live. Então, vamos avisar o pessoal. Nós vamos derrubar a live agora. E vamos abrir a live novamente. O pessoal pode entrar novamente. E entramos direto na indução, correto? Fechadíssimo. Combinadíssimo. Então, tá beleza. Pessoal, quem está nos assistindo aí vai ter uma indução agora hipnótica feita pelo Dr. Rafael Ruman, que é um grande amigo meu, um cara que eu confio, e eu tenho por característica me agregar às pessoas que eu confio e que têm a mesma critério de valores, principalmente. Né? Ou pelo menos valores bastante parecidos com profissionais e um propósito também de ajudar as pessoas, que é o caso do Rafael e meu. Então, nós vamos derrubar essa live agora para poder abrir uma outra live e fazer uma condução hipnótica com o objetivo de prosperidade e fé. É isso? É isso aí. Uma hipnose no que você abrir outra live, a gente conversa 2 minutinhos ali só para dar tempo do pessoal entrar. E começa a live. E você começa, ok? Fechadíssimo, tá? Até daqui a pouco. Gratidão, meu irmão. Gratidão, até daqui a pouco.